Planejamento, vamos falar de Corinthians, porque o Corinthians carimbou vaga para a Libertadores do ano que vem, Fernando Caetano, e vai ao mercado. É verdade, Jackson e amigos do Giro, o Corinthians agora já começa a preparação, o planejamento para 2020. Inclusive ontem, depois da vitória, a equipe já saiu de Fortaleza, chegou à capital paulista durante a madrugada. Hoje os jogadores ganharam folga, amanhã a equipe se representa e começa a preparação para o jogo de domingo contra o Fluminense na Arena de Itaquera, última rodada do Campeonato Brasileiro. E agora, então, nesse final de temporada, o Corinthians com muitas reuniões com o novo técnico Thiago Nunes, definindo aí os nomes dos prováveis reforços. O primeiro que pode pintar é do meia atacante Luan, que está em baixa no Grêmio. O empresário do jogador, ele está lá na China e na semana que vem tem uma reunião marcada com os dirigentes do Corinthians e também do Grêmio. Então, de repente, o Luan pode ser o primeiro reforço do Corinthians, que poderia aí adquirir 50% dos direitos federativos do Luan. Mas é claro que o empresário do jogador está lá na China, está também tentando encontrar de repente um clube lá na China para o Luan. Vamos aguardar então a semana que vem essa reunião. Outro nome, o lateral esquerdo Sid Clay, que está lá no Dinamo de Kiev da Ucrânia, já passou pelo Corinthians, foi campeão paulista, também está nos planos, mas o clube da Ucrânia quer aproximadamente $1 milhão para liberar o Sid Clay, e nessas condições a negociação vai ficar um pouquinho mais complicada. E um terceiro nome pintando também, do atacante Pedro Rocha, que disputou essa temporada pelo Cruzeiro. Pedro Rocha, que está vinculado ao Spartak de Moscou. De repente, então, também pode ser um reforço do Corinthians, classificado para a Libertadores 2020, amigos do Giro. Legal, Caetano. Esse é um momento em que é preciso muita cautela, né? Nomes são jogados aí por diversos interesses. O Duílio Monteiro Alves, diretor de futebol do Corinthians, falou ontem em Fortaleza sobre o planejamento do timão. Daqui a pouquinho, o Quesada e o Savoia com informações. Dois caras que conhecem muito bem os bastidores do timão. Mas agora o homem forte do futebol corintiano chegando no Giro Fox. O que interessa, até pode ser uma oportunidade, né? Ele não vem jogando lá. A gente vem trabalhando em cima dele e outros nomes também, mas temos que aguardar, né? Aguardar aí a semana que vem para que a gente possa intensificar aí as buscas de reforço. Quero falar disso só após o término do campeonato, né? Dia 8. Mas, de qualquer forma, o Luan eu já admiti que é um interesse do Corinthians, e Pedro Rocha não existe nada. Existem propostas hoje para o elenco? Existem sondagens, né? Proposta oficial não chegou nada ainda. Mas a gente sabe que agora todos os clubes, né, no Brasil é término de campeonato, está todo mundo focado nos objetivos, e fora do Brasil a janela ainda está fechada. Então, por enquanto, a gente não tem nada, tem só perguntas, sondagens em relação a alguns jogadores, nada além disso. Vamos por parte então. Quesada, um jogador que não pode sair do elenco corintiano hoje, ou alguns desses jogadores que não podem sair, que são imprescindíveis para o Corinthians. Alguns, né? Alguns. Cássio, Sim. Fagner, Gil. Esses caras não podem sair. Não, eu não deixaria também saírem Love e Bocelli, Gabriel. Acho que o Urso pode render mais, tem que esquecer o Carille, né, Urso? Esquece o Carille, agora não tem mais essa desculpa do... Supera, desapega. Ralf, que é monstro, é só emagrecer, porque o Ralf é monstro. Se tiver focado... Eu acho que esses caras não podem sair. Os outros você pode até se... E o Pedrinho, ficaria ainda com o Pedrinho. Os outros eu colocaria, negociaria, sem problema nenhum. A gente estava num bate-papo esses dias e você falava sobre as posições mais carentes do Corinthians. Explica para quem está em casa o que o Corinthians precisa fazer, Leandro Quesada, para chegar forte na minha visão, mais um zagueiro para ser companheiro do Gil, um zagueiro que venha para ajudar o Gil e não atrapalhar, como o Manuel tem feito. Pedro Henrique não é esse cara. Não é esse cara, é para compor grupo. Não era titular nem no Atlético Paranaense. Mais um lateral esquerdo, o Avelar é um deles, precisa de um outro. Aí tem o Sid Clay, né? A resposta em relação ao Sid Clay. Tem uma história do Arana que eu conto já. O Arana acho que seria um bom nome. Precisa de um volante, um camisa 10, né? Aquele cara que vai ser o cara para pensar o jogo, de repente pode ser até o Luan. Um cara pela banda, aí a informação do Caetano que o Pedro Rocha está na mira. E mais um homem, mais um camisa número 9. Muita gente, falei,
Se o Corinthians quiser ser melhor do que ele é nessa temporada, já basta o que tem aí o técnico novo. Se ele quiser brigar por alguma coisa, ele precisa pensar grande. E se não pensar grande, vai morrer de fome. Você assina o relatório do diretor de futebol do Corinthians, Leandro Quesada, ô Savoia? Tá contratado. Agora, presidente, você arranja a grana, presidente. Eu concordo em gênero, número e grau de tudo que ele disse. Mas tem um grande problema aí. Como o Corinthians vai se desfazer dos jogadores que têm contrato e que foram contratados e que você precisa pagar? Esse é o problema. A gente lembra que agora em janeiro de 2020, o Corinthians se livra de alguns jogadores, né? É essa a expressão certa, se livrar. No total, o Corinthians vai economizar 3 milhões e 800 mil reais mês de salário. Com esse dinheiro dá para contratar 3 bons jogadores. Eu não sei se valeria muito a pena repetir a estratégia deste ano, do ano passado. Contratar quantidade, priorizar qualidade, apostas. Eu acho que é melhor você contratar 3 que venham e resolvam o problema do que você sonhar com tudo isso que o Quesada disse, e eu também concordo com ele, mas não dá. Você tem que sonhar aquilo que você pode, né? Então 3, para mim, um zagueiro, um lateral esquerdo e um meia esquerdo. E o lateral é fundamental, porque o Corinthians não tem desafogo. Quando o Fagner não está em boa fase, e agora ele não está, quando ele está em boa fase ainda tudo bem, ele consegue resolver lá do outro lado. Mas quando precisa do lado esquerdo, nem o Avelar e nem o Carlos Augusto dão esse desafogo. O Carlos Augusto é bom jogador, vai evoluir, mas ainda não tem aquela dinâmica e aquela frequência de aproveitamento que todos esperam, né? Mas um lateral esquerdo é fundamental. Um meia esquerda e um zagueiro pro lugar do Manuel, que pelo amor de Deus, hein? O Manuel não fica, né? O Manuel volta pro Cruzeiro. Ô, Quesada, você falou sobre Guilherme Arana, o nome que esteve aí no radar do Corinthians em 2019. E um cara jovem que não está nada feliz lá na Itália. Presidente com o pé no chão é outra coisa. O diretor quer contratar meio time falando, calma aí, meu diretor, 3 tá bom. O Arana é o seguinte, o Arana não deu certo no Sevilha, a gente lembra, e ele foi para o Atalanta. Ele jogou pouquíssimo no Atalanta, 4 jogos. E deu declaração recente aí dizendo que está aberto para propostas. Gente, o Corinthians tem que ir atrás. O Arana é o cara. O Arana deu certo no Corinthians. E é esse cara que o Savoia está dizendo. É um cara que tem fôlego para atacar, é o desafogo, faz muito bem o trabalho de ala, ajuda na marcação. Esse é o cara. O Corinthians ganharia muito se trouxesse o Arana. Vale a pena investir, ainda mais agora classificado para a Libertadores da América.